cumprimentamos a todos nossos amados e queridos irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós damos início à aula extra da lição de número 11, com o tema discernimento de espírito, um dom imprescindível. Hoje nós vamos tratar com um acréscimo à aula do YouTube, de acordo com a nossa lição da leitura bíblica em classe, Atos 16, versículo 16 ao 22. Então, o tema é discernimento, adivinhação de Filipos e desmascarando os ardis de Satanás. Então, o título da lição, discernimento de espíritos, no plural. Então, tem um S aí, tá bom? A gente vai tratar sobre isso. Sobre o dom que é imprescindível. Vamos tratar também do textuário, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amados e queridos irmãos, a nossa aula hoje, fazendo a continuação, que nós já falamos na aula do YouTube, que os irmãos já se reuniam em oração. Então, de acordo com o que está registrado em Atos capítulo 16, versículo 13, ali os irmãos estão se reunindo, não em uma sinagoga. Então já não havia sinagoga ali em Filipos, embora o trabalho já estivesse estabelecido lá em Filipos. Então, vocês observam que no sábado, eles saíam atrás de um lugar para orar. E onde foi eles? Eles foram até a beira do rio, e ali, juntamente com as irmãs, que sempre no coração das mulheres, tem um altar de Deus, um altar de oração, de culto, e essas mulheres recebiam um ensinamento dos homens de Deus que ensinavam sentados. Atos 16 e verso 13. Então, já tinha uma igreja em Filipos, então já estava estabelecido o trabalho ali. Então não havia sinagogas como em outro lugar. Então Paulo, ele quando foi preso, de acordo com Filipenses, olha aí, ó, Filipenses. Então Paulo, ele escreve aos Filipos. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Então ele escreve uma carta aos crentes de Filipos. A primeira alma ali que foi salva em Filipos foi a Lídia, a irmã Lídia. Então, depois toda a sua casa foi salva também. Então, esse lugar da Lídia é o mesmo lugar aonde Paulo libertou a jovem dos demônios, que era Filipos. Então, foi o mesmo lugar que Paulo foi preso. Então, continuando a leitura bíblica em classe, a gente vê a prisão daqueles magistrados, os donos da cidade, levando Paulo preso, onde o carcereiro de Filipos foi salvo. Então, tem uma intervenção de Deus aí para poder salvar o carcereiro. Queridos, Timóteo pastoreou Filipos, ou seja, a igreja que estava em Filipos. Epafrodito foi um auxiliar. Então, de acordo com Filipenses capítulo 4, versículo de 1 ao 3, duas mulheres ajudavam no serviço pastoral. Então, foi Lídia também que hospedou Paulo na sua casa comercial. Então, era uma casa e comércio. Ela, vendedora de púrpura, ela agia-se como uma amiga, como uma mãe de Paulo. Então, era provedora da obra de Deus que estava nas mãos de Paulo, uma obra missionária. O que é que aconteceu? É que o espírito maligno estava inconformado com toda essa situação. Então, usou aquela jovem para causar tumulto, para causar confusão e expulsar os missionários daquela região. É isso que os espíritos malignos fazem para tumultuar. Foi exatamente o que aconteceu, a prisão de Paulo e de Silas, querendo acabar com a obra de Deus ali naquele lugar. Então, os espíritos malignos, eles trabalham com uma obra falsa. Por quê? Lembra do caso de Simão? Simão se converteu, uma conversão falsa. Então, mesmo que esteja na igreja, creu, é crente, foi batizado. Então, a conversão
desse aí precisa ser analisada com cuidado se ele não é um amigo de Filipe. Então, os amigos de Filipe sempre estão por trás deles um espírito maligno, conforme nós temos a conversão de Simão, que foi uma conversão pirata, na realidade. Então, de onde veio o discernimento de espíritos? Veio de Pedro, não veio de Filipe. Então, nem todos têm o discernimento. Por isso que nós temos que orar e vigiar, e pedir a Deus os melhores dons, entre eles o de discernimento, porque Deus deu aos apóstolos. Então, na concessão apostólica, Paulo, Silas, vamos dizer, Pedro, usou exatamente essa concessão para chamar os 7 diáconos, usou a concessão, o próprio Jesus, para falar com a mulher samaritana, concessão apostólica. Então, Paulo, em muitas cartas, ele dizia, não, Senhor, mas eu digo. Então, a concessão apostólica. O que é isso? É onde a Bíblia se cala e o ministro de Deus tem que agir com a autoridade de Deus. Foi Deus que deu uns para pastores. Então, há questões que envolvem o pastor discernir, porque não está registrado na lei de Moisés, não está registrado na Bíblia, não deixou claro Jesus, então o pastor tem que decidir. Então a concessão estava nos apóstolos, também Deus deu dons à igreja, pastores, mestres, evangelistas, profetas, para fazer também esse discernimento. Então, o discernimento veio de Pedro. Cuidado, hoje nós temos esses atuais lobos agindo no nosso meio. Por quê? Porque eles querem o dom, mas não querem usar. Eles querem fazer negócio. Então, os lobos devoradores querem o dom só para negociar, fazer cópia, baratear. A Bíblia diz que de graça recebeste e de graça dai. Então, por imposição de mãos, os apóstolos Filipe, Pedro, João estava exatamente colocando as mãos nos discípulos ali em Samaria e recebiam eles o Espírito Santo. Então, de graça recebeste, de graça dai. Então, Simão sempre vai aparecer um na nossa vida. Então, vigie e ore. Então, esses adivinhadores, eles têm que ser expulsos do nosso cotidiano. Então, como é que nós vamos tirar eles do nosso meio? Com discernimento, com a concessão apostólica. Conforme Pedro não faz parte mais nessa palavra. Então, houve um desligamento. Então, às vezes é necessário desligar o que é o falso do que é verdadeiro. Então, tem que colocar o falso para fora. Por discernimento. Glória a Deus. Então, meus queridos, desligar do nosso meio. Nós somos ministros da reconciliação daqueles que estão fracos na fé. Mas os lobos têm que desligar. Não tem negócio com lobo, não. Tem que desligar os lobos do nosso meio. Então, meus queridos, o dom de discernir os espíritos. Todo dom que está na Bíblia, ele se casa com um fruto. Uma parte do fruto. Se lembra dos frutos, ou do fruto do Espírito e os dons? Então, nós temos o quê? Vamos falar de 3 aqui. O fruto do amor, ou amor-fruto. Ele se soma casando com o dom de milagres. Porque se você unir o dom do amor com o dom de milagres, se você unir o fruto do amor com o dom de milagres, vai haver o quê? A cura. Você só pode ministrar cura se você amar a pessoa. O Simão não ama. O Simão quer dinheiro. Então esse Simão, ele é falso. Então ele quer dom para negociar, granjear, lucrar. Mas só que quando nós temos o amor de Deus, a gente ministra a cura. Sem precisar barganhar. Então a cura se associa, os dons de milagres, com o amor, porque eu só posso curar alguém em nome de Jesus se eu tiver amor. A paz
fruto, ela casa com o dom de sabedoria. Então, a sabedoria é importante porque as pessoas que estão aflitas, muitas das vezes procuram o gabinete pastoral do líder da igreja para desabafar. Então, é necessário o dom de sabedoria para deixar a pessoa em paz. Porque vai envolver questões emocionais. Então, a paz é necessário casar com o dom de sabedoria. Se não tiver sabedoria, não haverá paz. Então, a mansidão, fruto, ela casa com o discernimento de espíritos. Quer dizer que a mansidão expulsa demônio? Expulsa demônio. Então, a mansidão não significa apanhar de todo mundo, passar a mão em cima de demônio. Isso não é ser manso. Então, a mansidão é uma forma de a pessoa reagir nas afrontas, nos desafios. Se lembra que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue? Por causa da mansidão. Nós não lutamos contra nós mesmos, da mesma natureza humana. Mas a nossa luta é contra eles, os espíritos enganadores. Então eles merecem vara. Eles merecem ser expulsos. Porque aquele que está endemoniado, você não pode chegar lá sem mansidão, porque você vai lutar contra o próprio demoniado, porque não há mansidão. Porque o demônio vai xingar você, vai falar mal de você. Se não houver mansidão, você não expulsa o demônio. Porque o demônio quer acabar com você quando você não tem mansidão. Por isso que a mansidão expulsa o demônio. Chega lá manso, mas usa a autoridade e a vara no nome de Jesus. O que é isso? Moisés era o homem mais manso, mas era o líder. Ele usava palavras fortes, era necessário. Então, mansidão não é sinônimo de covardia. Então, meus irmãos, uma mãe, ela é mansa, mas ela precisa açoitar e corrigir o seu próprio filho. Isto é, aquela estutícia da criança brincando ali, fazendo a coisa errada, a mãe chega e disciplina. O que é isso? Mansidão. Glória a Deus. Então, meus queridos amados irmãos, a mansidão é importante na vida do crente, por quê? Porque ela vai expulsar demônios. É importante saber disso. Discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos, no plural. Veja aí na sua lição o título. O que é isso? É porque existe mais de um espírito. Estou falando aqui, os espíritos aqui no plural, deixa eu colocar aqui, o do homem, o espírito humano do homem, o Espírito Santo de Deus, tem o espírito do homem, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus e o Espírito de Satanás. Por isso que é o discernimento de espírito. Então tem o de Satanás aqui, que são os espíritos enganadores, os espíritos enganadores, os espíritos imundos. Então o discernimento é exatamente para saber qual é o espírito que atua ali. Então eu preciso saber se é o do homem, se é o de Deus ou se é de Satanás. Se for o de Deus, é o Espírito Santo. Se for o do homem, é o Espírito humano. Se for de Satanás, espíritos enganadores, demoníacos, espíritos imundos. Então eu tenho que saber qual é a turma ali que atua, né? Se é a celestial, se é a terrena, ou se é a diabólica. Então, mais um dom aqui, para encerrar essa questão do dom. O dom de discernir, ou seja, o dom de profecia, se une com o domínio próprio. Por quê? Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, o profeta de Deus, ele tem que ter domínio próprio. Não é Simão, é homem de Deus. Então, o homem de Deus, ele não sai profetizando para todo mundo. Por quê? Porque ele não sai de si, ele tem domínio próprio. Então, o domínio próprio faz com que
Ele não sai na casa de João, da Maria, do José, no Facebook, no YouTube, para todo mundo profetizando. Então, ele tem domínio próprio. Glória a Deus. Então, meus irmãos, essa espécie de adivinhar não é outra coisa a não ser para encantar o povo. Então, o povo, ele se encanta com magias de Satanás, a astrologia, os tarôs, conforme diz a lição, os búzios. É o diabo que tenta de toda forma tirar o homem da presença de Deus, porque o meio de comunicação é a fé. Então, os olhos da alma. Então, o homem, certo? Ele tem olhos físicos e tem os olhos da alma. Esses olhos da alma aqui, Deus fechou. Para quê? Para o homem usar a fé. Então, a fé é importante, porque se o homem usar a fé, ele não vai para os tarôs, não vai para os búzios, ele não vai para a cartomancia ou tudo que o diabo oferece através do mundo das trevas, drogas, bebidas. Então, o diabo não está brincando com o ser humano, viu? Ele pirateia. O homem tem que andar por fé. E o diabo leva o homem para as drogas, para ver o mundo invisível. Porque é o invisível de Satanás. Então, o mundo invisível que o diabo quer apresentar é por meio das drogas. É desse jeito. Então, ele quer fechar, exatamente, ele quer impedir que o homem use a fé. Porque Deus sabe, se o homem usar a fé, ele vence o mundo. A fé que vence o mundo, ele vence o diabo. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Então é a fé que vence. Importante, né? Então, meus irmãos, conforme a gente falou na aula, vamos terminar aqui do YouTube, que a gente vai falar sobre o homem espiritual. Então, o texto áureo diz: mas o que é espiritual, discerne tudo. Então, se você procurar na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, fala do homem natural, certo? Então, o homem natural, um versículo anterior, aí na lição é o versículo 15. Então, tem o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal, certo? Então, era para ter só esses dois, mas tem aqueles que ficam entre lá e cá. Eles aceitaram a Jesus, mas eles ficam só domingo na igreja. De segunda a sábado, eles ficam fazendo o que quer. Então, rapidinho aqui, para fazer essa conclusão. Então, as diferenças. O homem espiritual, vá anotando aí. 1, 2, 3, tá certo? Vá anotando aí, o homem espiritual, certo? Primeiro, ele tem o Espírito Santo. O homem espiritual tem o Espírito Santo. O homem natural não tem. Então, o homem natural não tem o Espírito Santo. Esse tem o Espírito Santo. O homem espiritual tem o Espírito Santo. O homem espiritual, ele percebe as coisas de Deus. Então, ele conhece, porque o Espírito Santo penetra nas profundezas de Deus. Ele teme a Deus, obedece a palavra, pratica a palavra. Outra coisa, os pés do homem espiritual, os pés, está onde? Na lua. Está lá em Apocalipse 12. O homem natural, isso aqui é um sol. Se lembra de Eclesiastes? Ele vive debaixo do sol. Então a vida natural, o homem natural, ele só pensa na terra, nas coisas da terra. A vida dele é terrena. Só vive em prol do mamon, de construir, porque acha que não tem vida depois da morte. Isto é o homem natural. O homem espiritual, ele vive com os pés na lua, porque a dimensão dele é o céu. Então ele luta contra as regiões celestes, porque ele está batalhando para ir para o céu. Então ele discerne o mundo espiritual. Por isso que Apocalipse fala daquela mulher que está com os pés na lua. Por quê? Porque é tipo do homem espiritual. Veja só. O homem
espiritual. O governo dele é o quê? O governo do homem espiritual, o governo é o coração. Então o coração governa ele, porque ele recebe a palavra de Deus, ele enche o coração da palavra. Então o governo vem daqui, pelo Espírito Santo que habita nele. O Espírito Santo habita aqui, no espírito humano. Ele governa a alma e o corpo. O homem natural, o governo do homem natural está aqui, na sua mente, no eu. O homem carnal, ele tem um governo no seu psique, na sua própria alma, o eu. Então há um combate, uma luta tremenda entre o coração e a mente, porque ele faz um bloqueio aqui, aí fica lutando coração com mente. É terrível isso aqui. Então, o homem espiritual, ele aceita todas as coisas do Espírito Santo. Ele só serve a Deus unicamente. Esse homem espiritual, ele vive com o Espírito Santo a vida inteira. Ele é irrepreensível. Não precisa ninguém chegar para ele para exatamente repreender, porque ele não vive pecando. Mesmo que erre, ele se autocorrige. Por quê? Porque ele é irrepreensível. Ninguém lhe chama a atenção. Então, o homem natural, ele é potencialmente pecador. Ele só gosta de pecar. Não tem outra coisa mais. Ele é desonesto, não é sincero, ele é infiel. O governo do homem natural está na mente. Ele serve a Satanás livremente, o homem natural, porque ele gosta e vive na prática do pecado. É potencialmente pecador, porque está servindo livremente a Satanás. Ele vive uma vida inteira sem o Espírito Santo. O homem carnal, ele vive uma espécie de adultério espiritual. Ele só está na igreja aos domingos, querendo se aparecer santo. É um fariseu da vida. Com isso, ele vive pecando e perdendo perdão todo dia quando vai à igreja. Então ele vive uma falsa espiritualidade, porque ele quer se mostrar que é crente, mas só vai aos domingos. Então ele tenta querer servir a Deus, porque ele vai aos cultos ao domingo, mas ele serve a Satanás de segunda a sábado. Por isso que ele fica numa constante briga. Este é o homem carnal, muito parecido com o homem natural. Só que o homem carnal, o eu dele, os instintos dele, vivem em prol da moda. Ele vive querendo exatamente aquilo do momento, o que as pessoas estão passando, vivendo, usando, o que é que está na televisão. Então eles copiam a moda. Eles não gostam de ser chamados de evangélico. Os pais deles foram evangélicos, mas eles são chamados de gospel. Porque o gospel, ele está em tudo que é louvorzão. Pula, pula, corre, corre. Este é o homem carnal. Ele é um homem psicológico. Então, meus amados irmãos, que Deus venha abençoar você que tenha um coração cheio da palavra de Deus, que é o centro da sua vida, que você tem que deixar ser regido pela palavra de Deus, diferente do homem natural, que quem rege ele é a mente, aonde ele pensa e faz o que pensa, o homem natural, mas nunca sejamos carnais, porque o carnal, ele vai viver de opinião alheia. Ele vai querer saber que música está passando, qual é a do momento, qual é a da moda. Ele quer saber qual é a música que está na moda. Ele não quer saber se o cantor é espiritual, se a música é espiritual, se a letra não tem heresia. Ele não quer saber se a letra é de Satanás. Ele quer saber se está no meio. Então ele vive este evangelho de fachada. Mas ele não quer ser evangélico.
uma coisa que no passado, lá atrás, no Brasil, era uma das piores coisas que o Brasil tinha, era ser evangélico. Mas hoje, querem ser gospel. Esses que querem ser gospel não querem levar a cruz. Por quê? Porque a cruz deles são uma bijuteria no pescoço. Eles não querem, jamais. São muito parecidos com os Simões atuais. O Brasil está correndo um grande perigo por esse movimento fachada, falso evangelho, gospel, levando o homem a uma cultura falsa. Não foi isso que aquele homem queria, o Simão, ou seja, aquela menina, se lembra da menina? O que foi que aconteceu? Os donos da cidade tiveram medo. Eles disseram o seguinte aos magistrados: querem implantar um costume. Então, o costume é o núcleo que leva ao quê? A um hábito. Esse hábito leva a uma cultura e a cultura faz parte da sociedade. Então, o que é que forma a sociedade? A cultura. Então, os núcleos anteriores, o hábito, o costume. Então, eles tinham medo que fosse implantado esta cultura no meio deles. A cultura cristã, de caráter, de pessoas educadas, que quisessem sempre leis legítimas, que viessem temer a Deus, os homens, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, a educação é importante porque é na educação que a gente procura a conhecer as leis de Deus, as leis das autoridades, dos nossos professores e as leis dos nossos próprios pais que nos deixaram. Então, o caráter que é formado na criança vem de Deus, vem dos pais e também vem das autoridades. Isso desde criança. Assim é formado o nosso caráter. Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Fica com Deus e até lá. Amém.